Olá, gente, eu sou Regiane Moraes, sou psicóloga. Descobri que eu queria ser psicóloga aos 13 anos de idade e desde então o foco da minha vida sempre foi isso. Para mim, psicologia não é trabalho, é uma missão de vida. Me formei em 2005, comecei a trabalhar com casos de família, em mediação jurídica, em casos de divórcio. Depois de um tempo aconteceu uma tragédia na minha família, foi quando eu comecei a trabalhar com a saúde, com a obesidade mais especificamente. Comecei a me especializar na área e comecei a fazer avaliações para pré-operatórios. E eu vou ler um pedacinho do meu livro digital para que você possa entender o que eu estou falando. Aqui eu disse assim: mas você pode estar achando todos esses dados muito exagerados. Pode pensar que não é bem assim, então eu vou te contar a minha história. Em 2011, minha mãe veio a óbito aos 51 anos de idade por câncer de intestino. Detalhe, eu estava grávida de 5 meses da minha filha caçula. Foi horrível. A família da minha mãe sempre teve histórico de obesidade. Eu não lembro da minha avó materna andando sem begalas por causa do excesso de peso. Mas eu lembro bem dos pés inchados, dos vestidos largos e do sorriso sempre presente no rosto. Que senhora simpática e sempre alegre. É assim que eu me lembro dela. Minha mãe, caçula de 9 irmãos, sempre brigou com a balança. Quando eu era criança, eu assistia aos esforços dela para emagrecer com dietas mirabolantes, exercícios ora exagerados, ora ausentes, remédios e fórmulas malucas, médicos e mais médicos. Às vezes ela até conseguia alguma coisa, mas logo engordava tudo de novo. Era o efeito sanfona, sempre presente. E aos 33 anos de idade ela se divorciou. A partir daí parou de se cuidar. Desistiu da aparência e da saúde. Começou a se alimentar de qualquer jeito, até que ela começou a ter dores abdominais esporádicas, sem motivo aparente. Tinha também diarreias eventualmente, mas não se importou com aquilo. Um dia apareceu sangue vivo. Ela pensou que fosse mais um episódio de problemas intestinais, mas resolveu ir ao médico e fazer exames, mas infelizmente não era só isso. Era um carcinoma no intestino. Um tipo de câncer agressivo e silencioso. Eu lembro bem da ligação dela para me contar. Ela não teve coragem de fazer isso pessoalmente. 8 dias depois, ela estava no centro cirúrgico. O câncer já havia tomado quase todos os órgãos do aparelho digestivo. Os médicos tentaram eliminar todos os focos de câncer, retirando parte de todos eles. Depois da cirurgia, ela ficou 10 dias na UTI, mas não resistiu. E eu, com aquela agonia toda, eu entrei em trabalho de parto no 5º mês de gestação. Minha ginecologista foi muito sincera comigo. Ela disse que provavelmente minha mãe não resistiria, que minha mãe iria embora, mas que a minha filha estava chegando e que nesse momento eu deveria focar na minha filha. Eu deveria viver o luto outra hora. Você consegue imaginar o que é não poder viver o luto da partida da sua mãe? Eu vivi na pele as consequências do que a obesidade pode causar. Por isso eu me importo tanto com esse assunto, por isso que, para mim, isso é algo tão importante. Eu descobri que todas as pessoas que cuidam da saúde e que fazem bariátrica, elas ganham, em média, 15 anos de vida. Se você já entendeu que esse livro é para você, você pode já sair desse vídeo e adquiri-lo agora. Mas uma coisa que nós precisamos entender e ter a convicção é que uma pessoa que toma a decisão de andar por esse caminho, de trilhar essa nova fase da vida, precisa de um suporte emocional, porque a bariátrica vai além de uma mudança no seu físico, ela vai afetar também o seu emocional, o seu psicológico. Daí a necessidade de uma avaliação psicológica antes para avaliar se você está pronto para essa mudança, de um acompanhamento durante o processo, porque os primeiros dias, a primeira fase é a fase mais complicada, e um acompanhamento por no mínimo 2 anos pós-cirurgia, que é quando o peso se estabiliza e o seu emocional também vai se estabilizar. Se você já está convencido e quer adquirir esse livro, clique no botão abaixo. E lembra da história da minha mãe, que morreu tão nova?
Eu não sei se você sabe, mas câncer de intestino tem como principal fundamento a obesidade. Nós precisamos entender que doença é essa, porque sim, a minha mãe poderia estar aqui, mas ela não está mais entre nós. E por saber da gravidade dos casos e por saber da urgência do fato, eu queria muito poder sair do consultório e falar com mais pessoas e alcançar mais pessoas e alertar mais pessoas. E essa foi uma forma que eu encontrei de chegar até você e te falar que você pode ter uma vida mais longa, que você pode ter uma vida com mais qualidade. Você está tendo a oportunidade agora de mudar a sua história ou a história de quem você ama. Eu sei que decidir por uma cirurgia não deve ser feito do dia para a noite, nem de qualquer jeito e nem sem informação. E é exatamente por isso que eu venho até você, para que você possa adquirir o meu livro digital e entender e desmistificar sobre a cirurgia, para que então você possa sim ter a sua vida mudada e transformada.